A cidadania é, de facto, o espaço fundamental em que a política acontece. De uma forma bizarra, no nosso país é exatamente o oposto. A política e a vida social e a sociedade está partidarizada. O único espaço de intervenção política está a ser monopolizado pelos partidos. A sociedade está partidarizada e não há, de facto, quem não se revê nos partidos políticos não tem, de facto, um espaço de expressão, um espaço de diálogo, um espaço de discussão, um espaço de exposição das suas posições, das suas ideias. Está todo mundo tão concentrado no MPLA. O MPLA está a ditar a agenda. E enquanto o MPLA ditar a agenda política em Angola, a possibilidade de mudança é quase impossível. Nesse caso, sim, é quase impossível. O problema da oposição é que tem que ditar a agenda política. E é isso que nos está a acontecer. Está a faltar essa tal chamada alternativa que as oposições dizem ser, mas que ainda não são, de facto. Precisam de ditar a agenda política. Não pode deixar o MPLA. E quando o MPLA vem com movimentações destas, manobras diletórias, que isso é, faz essas manobras, as pessoas têm que estar no topo, têm que antecipar o movimento social. O calar das armas, parcialmente, foi conseguido. O calar das armas possibilitou e facilitou um grupo específico para o controle absoluto do poder. Não só do poder político, do poder militar, do poder econômico, é a hegemonia total. Nós temos um Estado autoritário. Continuamos a dizer em vias de democracia. Um Estado autoritário em vias de democracia. Ok. Aceito isso. Como é que as duas coisas funcionam? Não sei, mas nós conseguimos. O angolano é mesmo sui generis. Por isso, mas o outro aspecto dessa intolerância, neste momento, para ligar para a coisa, o que é que o povo faz, que se diz sempre que as pessoas não lutam e só se deixam dominar. Isso não é bem verdade. Por isso é que nós estamos aqui, à volta desta mesa. E já aqui também foi dito. É para ver que os angolanos não se deixam dominar completamente por aquilo que se passa e pelas imposições que se nos fazem, pelos enlatados que passam constantemente nos mídias angolanos e não só, inclusivamente nas redes sociais, temos alguns enlatados. Mas para mim, falar destas questões, por a posição, o que é que os revolucionários deviam continuar a fazer, se não deviam sair à rua uma vez que há tanta repressão. Põe-me numa posição de me sentir envergonhada de ser angolana. Pessoalmente, eu sinto vergonha de ser angolana por ter que justificar que num país como Angola, em que existem pessoas, que eu penso que existem pessoas, e não bestas, seja capaz de se criar uma polícia de tal forma desumanizada que a única coisa que sabe fazer em termos para controlar a ordem pública é a violência, é aceder à violência. Nunca se vê, é muito raro em Angola termos as posições de polícias com posições humanas. A corporação é uma corporação conotada com violência, com repressão, com atos degradantes, com coisas horríveis. Se a polícia que o cidadão, quando está em perigo, é a polícia que chama, vai buscar para a sua proteção, para a sua ajuda, e a polícia se comporta dessa forma, como é que o cidadão vai estar seguro, sentir que essa polícia vai lhe proteger? Nunca. Isso é terrível para um Estado. Porque se as pessoas não têm nenhuma forma de segurança em se relacionarem com a polícia, dificilmente se pode relacionar com as instituições do Estado.
E em termos da ação dos jovens, eu só posso louvá-los pela tremenda coragem, uma coragem que dignifica a nação angolana, não está estrategicamente coordenada, mas o importante é que o facto de eles, apesar disso tudo, saírem à rua como grupo organizado, pode não estar organizado do jeito que a gente pensa, mas organizado enquanto grupo, e enquanto grupo confrontarem a violência e serem visados da forma como estão a ser visados. Por quê? Por que tanta violência se recai sobre eles? Porque eles, de facto, estão-se a tornar na voz daqueles que não têm voz. Estão-se a tornar na cara daqueles que não mostram a cara. Eles estão-se a tornar e a moralizar a sociedade, a dizer que é possível confrontar esta besta. E é essa esperança de possibilidade que eu acho que é importante que nós possamos ler nesse facto deles se porem frente a frente a um poder tão poderoso, tão repressivo e tão violento. E isso é importante que exista para a moralização da sociedade angolana. A questão da responsabilidade e da liderança. Porque uma coisa não vem sem a outra. Para ser líder, e quem se intitula como chefe supremo, comandante em chefe, líder da nação angolana, a liderança, um dos grandes fatores para assumir como liderança, da liderança. A questão fundamental da liderança é a responsabilidade. Sim. Porque é nele que tudo começa e tudo acaba. Porque mesmo que seja um dos, pelo menos em qualquer parte do mundo, o chefe máximo é sempre responsável por aquilo que acontece sobre a sua superintendência. E quem está neste momento no país, por exemplo, eu sou ministro e no meu ministério tudo está a acontecer, que a coisa é barraca em tudo quanto é. A responsabilidade é minha. Toda a gente pode ter feito, quem quer fez, paga, mas no fim a responsabilidade é minha, porque eu, como líder máximo naquele posto, não exerci a minha responsabilidade de supervisionar para que as coisas funcionassem como deve ser. E é o que está a acontecer com o Zé Eduardo. Ele é responsável. Mas a verdade verdadeira é que hoje Angola é um país de alto risco. Sim. A nível económico e coisa a nível externo, os investimentos, tudo sofre, porque é um país de alto risco a todos os níveis. Na saúde, da educação, nada funciona. O controle das fronteiras, a corrupção, esta mesma corrupção diária. Quando se tem corrupção diária, depois a nível marginal, que tudo se paga, ai mano, traz só um saldo. Que com um saldo tu compras tudo e mais alguma coisa, a nível das estruturas do Estado e do Estado que não funciona. Por isso não podemos dizer de forma nenhuma que nós temos um exército que zela pela segurança da nação e pela segurança das fronteiras. Porque não pode, qualquer pessoa pode ser comprada, o bilhete pode ser comprado, o passaporte pode ser comprado. Por isso, de tal forma que tudo pode acontecer naquele país, se de facto houver interesse em fazer, porque a questão fundamental, o estado de corrupção do topo à base, não é sequer atacada de forma nenhuma. Então, e antes, pelo contrário, é tomado coisa que quem é corrupto, quem é rico, quem mostra todos os exteriores de grande riqueza, é sinónimo de poder, e são as pessoas que são admiradas, e são esses que de facto que as pessoas tentam imitar e emular. Por isso, este é o problema. Acharam-se com uma segurança tal que, pronto, estavam de tal forma tão altos e partiram para esse processo de enriquecimento fácil, enriquecimento à custa do erário público, e o resultado é o que nós estamos a ver hoje, porque ninguém fica rico de
forma como muitos angolanos, a partir do Estado, passam a posição de ministros, passado uma semana, 2 semanas, já estão ricos, que dá podres de ricos. É uma coisa impossível, não acontece em lugar nenhum. Aqui fomos mesmo, fomos apanhados. Só o problema, fomos apanhados, mas não deviam dizer a toda a gente que fomos apanhados. Esse é que é o problema. E aí, uma série de outras questões podem ser levantadas. Primeiro, no caso de Portugal, Portugal está sob pressão. O escândalo financeiro em Portugal é uma coisa descomunal. Essas coisas, tal como a elite portuguesa, que em conluio com a elite angolana, entraram na roubalheira. A roubalheira teve lugar nos dois lados. Foi roubalheira em Angola e roubalheira em Portugal. Bancos foram à falência. E está a haver uma ação agora de coisa que está a cair os bancos um atrás dos outros. Já está o Montepio, a Caixa Geral, está tudo ligado, está o BES, está o GES. Por isso, todas essas questões têm um impacto tremendo na vida financeira e no governo e no Estado português. Por isso, quando as investigações são feitas para aclarar a situação em Portugal, se há todas estas ligações, estas linhagens, fica tudo no rolo. Tem que ser tudo desvendado para poderem chegar à ponta da meada. Por outro lado, tem um outro aspecto deste enredo, que vem do Brasil, que também está sobre a mesma pressão de investigação sobre as questões da corrupção do Estado brasileiro, do governo brasileiro, e as ligações da Odebrecht com Angola, com Portugal, que acaba por passar pelos bancos, e está tudo ligado. O sistema financeiro internacional está todo ligado. Quando acontece fica tudo contaminado. Isso é contágio. E por contágio, quer queiram, quer não, a situação se faz, se fizer uma investigação em Portugal, a esse nível, essas investigações não se fizeram porque foi Angola. A investigação foi feita porque foi Portugal. Porque em Portugal há casos terríveis de corrupção e queda de bancos. E como isso afeta e a pressão e a liberdade de imprensa, há jornalismo investigativo que não existe em Angola. Então, nessa base, eles não podem parar, como não podem parar a justiça. A justiça em Portugal é independente do Estado e do poder político. Não podem parar também a imprensa, que também é independente. O Estado não pode interferir na imprensa, por isso. E, sobretudo, no jornalismo investigativo. Eles são obrigados. Tanto que muita gente, neste processo, que continua ainda, são chamados ao Parlamento para terem que, depois, no outro dia, se teve o ex-ministro, primeiro-ministro Sócrates, foi novamente interrogado. Ele está a tentar fechar o processo, mas parece que não vão deixar de fechar esse processo, por isso vai continuar. Há, de facto, este fator psicológico, porque não é porque o MPLA é tão poderoso assim, por muita máquina que ele tenha em termos de, quer financeira, quer de controle dos sistemas e do aparato de Estado. Se de facto o povo angolano quiser mudança, Angola muda. Por muita força que tenha, mas nem precisa de primavera árabe, nem de cacimbo angolano. A verdade, o que é necessário é as pessoas sentirem que agora é demais, é tempo de mudança. Quando as pessoas sentirem que de facto agora é demais, é tempo de mudança, venha a chuva de canivete, chova o que chover, vamos mudar, a coisa muda. Agora, o problema, a única constante que existe em termos do MPLA e que ele de facto neste momento está a usar e sempre usou, é a sua capacidade de manipulação. E das pessoas também a capacidade de se deixarem manipular. E o outro problema é a incapacidade ainda da oposição, que há, de certa forma, uma barragem psicológica de ultrapassar as suas próprias incapacidades e de sentir que nós podemos, de facto, apesar de não termos os meios, porque também, senão, olhemos para nós, para a nossa história.
A luta contra o poder colonial. Foi isso possível? Vou entender o que é que fez. O que é que a UNITA fez? O que é que os outros movimentos de libertação fizeram? Tinham eles capacidade de acabar com aquele poderio colonial? Havia capacidade para isso? Não. Mas já havia pressão internacional para Portugal, né, considerar a independência agora. Isso foi praticamente entregue. As pessoas pensam que a pressão internacional não vem do ar. Não acontece por acaso. Porque de repente acordou a tal pressão internacional. Não. Algo forçou essa pressão internacional. Porque a pressão internacional não acontece por acaso. Ser cidadão angolano não é só dançar kizomba. Ser cidadão é ter responsabilidade.